Alô, São Paulinos, alô, São Paulinas, do Brasil e do mundo, pessoal que acompanha meu canal pelos grupos do Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, canais Alma Tricolor 1 e 2. Meu bom dia a todos vocês. Sei que é difícil dizer que será um belo dia, que hoje é um bom dia depois de uma derrota acachapante. Mais um vexame que passamos, né? Um vexame ao qual nós estamos nos acostumando. Infelizmente, as últimas gestões de diretoria de São Paulo não têm correspondido à expectativa dos torcedores, dos sócios do clube e até mesmo, pasmem, de alguns conselheiros do próprio clube. O que nós vimos ontem é o reflexo de 1 ano e 4 meses, 16 meses de Fernando Diniz no São Paulo. Se lembram quando o São Paulo contratou o Diniz, como é que foi? É bom a gente refrescar a memória, para lembrar que na época, os líderes da equipe convenceram o então presidente Leco, o Raí e o Pássaro a fazer a contratação. Quem eram esses jogadores? Daniel Alves, que acaba de deixar o clube, Volpi, o Volpi, que nos arrebentou aí no jogo contra o Palmeiras, nos tirando da Libertadores da América, que nos arrebentou nos 2 jogos da Copa do Brasil, o Pablo, que nunca justificou os 26 milhões de reais que foram pagos nele, o Vitor Bueno, que nunca jogou qualquer bola no São Paulo. Esses, juntos com o Tietê, eram os maiores defensores aí do técnico Fernando Diniz. Fora eles, Fernando Diniz tinha também alguns jogadores que ele inventou. Léo Pelé, Igor Vinícius, que foi escorraçado do Fluminense, que fizeram com que... e o Reinaldo, não vamos esquecer do Reinaldo, né? Não vamos esquecer do Reinaldo. Que fizeram com que o São Paulo fizesse essa contratação de um camarada que não tinha nenhum título na Série A, que quase tinha levado para a segunda divisão o Atlético Paranaense, que quase levou para a segunda divisão o Fluminense, e que não conseguiu ainda se estabilizar em clube nenhum da Série A, como um treinador de ponta. E quem são os caras que estão derrubando o São Paulo aí na Copa do Brasil? Que derrubaram o São Paulo na Libertadores? Principais responsáveis da equipe, jogadores: Dani Alves, que nas horas que mais se precisava dele, sumia, desaparecia, abandonava o time, deixou o time endividado até o último fio de cabelo. O seu Volpi, que continua provando a cada dia que passa não ser goleiro para uma equipe como São Paulo Futebol Clube. O Pablo, que nunca justificou o porquê o São Paulo pagou 26 milhões nele. O seu Vitor Bueno, que nunca jogou nada. E o seu Tietê, que idem, né? Bem, agora, com a chegada do Crespo, nós tivemos sim uma melhora nos primeiros jogos, né? O São Paulo se dedicando mais, o São Paulo se entregando, o São Paulo competindo, o São Paulo marcando sob pressão. Só que com o tempo, isso foi se perdendo. E ontem, em Fortaleza, foi uma palhaçada. O time não competiu. O São Paulo foi dominado, humilhado, pisado. Nem parecia uma equipe de Série A.
Tamanha a fragilidade. Os jogadores em quem se deposita confiança no São Paulo não mostraram ser dignos de confiança, mas não foi ontem. Isso já vem acontecendo partida a partida, cada dia pior. Sem que a gente efetivamente tenha uma posição da diretoria no sentido de retirá-los. O seu Volpi não dá mais para jogar no São Paulo. Tem que colocar outro no lugar, porque com essa pressão e com essa situação que está, ele não vai melhorar, ele precisa ser afastado. Se nós tivéssemos torcida hoje em dia, muitos jogadores que aí estão não poderiam jogar na equipe. O seu Volpi tem que sair, o seu Reinaldo tem que sair, o Daniel Alves, graças a Deus, já foi. Pablo não pode jogar mais pelo São Paulo, Tietê também não. Léo Pelé, esses caras não dão mais. Igor Bueno, não dá, gente, não dá. E aí, tem culpa da diretoria do São Paulo, do Júlio Casares? Tem culpa dele? Tem culpa aí do Belmonte? Sim, tem culpa também, sim. Tem culpa do nosso técnico Crespo? Tem. Mas, principalmente, da cúpula diretiva hoje do São Paulo. A gente não quer dizer isso, e eu vou emendar. O que ninguém sabe, que eu não estou querendo falar, faz dias que eu estou sabendo de coisas aí e não quero falar. O São Paulo hoje vive uma ditadura. Esse pessoal que ganhou a eleição, que diga-se de passagem, eram apoiados pelo Leco, pela chapa do Leco. Esse pessoal que ganhou a eleição aí está transformando o São Paulo numa ditadura. O Conselho Deliberativo de São Paulo hoje é uma ditadura do seu Otton Aires de Abreu. Então, isso está começando a refletir no time. Por que que eu digo isso? Refletir na equipe. Porque, vejam só, quem foi contratado aí nessa gestão nova que nós temos aí do Júlio Casares, que nós temos aí do Belmonte? Quem foram os contratados? Não foi o seu Éder? O Éder está jogando bola? Não. Está gordo? Está um barril? Não foi o seu Williams? Onde está o seu Williams que veio do México? Jogou quantas partidas? Vai indo bem? O Benítez jogou algum futebol ontem? Alguém viu o Benítez jogar futebol ontem? Mas está morto, gordo. Parece uma leitoa em campo. Pelo menos se tivesse a velocidade de uma leitoa, vai lá. Não anda também. O Bruno Rodrigues, que veio da Ponte Preta, jogou? Não jogou, ele jogou acho que 15 minutos. Então quem salvou aí? Salvou o argentino, que veio aí por último, e o Miranda. De resto, se não é o Rigoni e o Miranda, de resto que veio, não resolveu nada. Essas contratações foram feitas com base em quê? Quem avaliou isso aí? Quem referendou? Quem estudou a situação desses caras? Precisa se saber, Precisa se saber, porque se de 6 que compraram aí que eu lembrei, de 6, se não me engano, 4 estão fora, 4. Só o Rigoni e só o Miranda, que isso daí não tinha dúvida que ia ser bom jogador. E vamos mais longe. Assistimos o Gabriel Neves estrear aí. Que bola jogou o Gabriel Neves que justifique a loucura que o São Paulo estava para comprar ele. Então, vejam só, o que faltou lá em Fortaleza? Faltou sangue, faltou garra, faltou vontade. Nada me tira da cabeça que há panela nessa equipe. Há alguns paneleiros aí dentro, nada me tira. Eles estão querendo derrubar o Crespo. Não é possível uma coisa dessa. Então, está faltando o pulso dessa diretoria. Está faltando conhecimento de administrar o futebol. Mas tem o Muricy. Sim, o Muricy está aí. Só que o Muricy
Ele não é um diretor administrativo, ele é um diretor técnico, ele é um coordenador técnico, ele entende muito de futebol, sim, e não quer se intrometer no trabalho do Crespo. Mas a diretoria não tem inexperiente. É uma diretoria cabaço, vamos falar a verdade, uma diretoria inexperiente. Júlio Casares, Belmonte pode entender de outras coisas, menos de futebol na contratação. E o Muricy não é quem decide isso, é o Rui Costa. E o Rui Costa devia estar embasado pelo pessoal da análise de desempenho para contratar esse povo que está aí. Porque gastou-se de novo um monte de dinheiro para tirar 2 jogadores. O restante não joga. Alguma coisa está errada. Agora, o que está errado de tudo isso daí? O que está errado de tudo isso daí é que nós estamos tendo no São Paulo uma divisão. Os são paulinos dentro do São Paulo estão divididos. A nova diretoria que entrou, os novos conselheiros que fazem parte do Conselho Deliberativo, por exemplo, estão fazendo uma caça às bruxas, né? Eles não dão voz para a oposição. A oposição não pode ter voz. Quando todos são São Paulinos, ninguém é mais São Paulino que o outro. Dentro do São Paulo, há muitos conselheiros que, por tradição familiar, muitos já prestaram grandes serviços, relevantes serviços ao clube, que hoje estão sendo esquecidos. Não vai longe? Tivemos um episódio essa semana lá, em que o conselheiro Marcelo Portugal Gouveia simplesmente não teve palavra, não pôde falar durante uma sessão do Conselho Deliberativo que versava sobre a aprovação ou não das reuniões agora, das reuniões do Conselho por videoconferência, porque muitos atos, muitas decisões tomadas pelo Conselho foram feitas por videoconferência, não havia previsão disso no Estatuto do Clube, né? Regimento interno do clube. Então, foi caçada a palavra, nem pela ordem foi dada a palavra ao dirigente, ou melhor, ao conselheiro Marcelo Portugal Gouveia, filho do grande Marcelo Portugal Gouveia, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, e era uma pessoa educadíssima, um gentleman, campeão do mundo com o São Paulo, como presidente do São Paulo. Então, eu recebi aqui, de um grupo do São Paulo, o que ele disse. Sinceramente, não é a primeira vez que não sou tratado com decoro adequado pelo presidente do conselho, sem dar qualquer razão para isso. Espero que os conselheiros dos grupos que apoiam a coligação enxerguem isso. Não é questão política, ao menos do meu lado, é questão de boa educação, a qual tive com minha família de São Paulinos que me antecederam no São Paulo Futebol Clube. Quem conheceu meus antecessores sabe do que estou falando. É a famosa São Paulinidade, que muitos aqui têm de berço, mas infelizmente não são todos. Esse é o Marcelo Portugal Gouveia. Ora, então quer dizer que um conselheiro, numa reunião do conselho, não pode ter a palavra para discutir, não podem apresentar propostas? É pacote fechado? O presidente coloca uma proposta e tem que ser aquilo, não pode se mudar? Isso não existe, gente. E outra coisa, não pode haver gestão sem oposição. E não pode haver caça às bruxas. O São Paulo é o São Paulo de todos. Daqueles que fizeram o São Paulo grande e daqueles que querem continuar com o São Paulo grande. Mas ao invés disso, o São Paulo está se apequenando. Nós tivemos aí a expulsão de um conselheiro de mais de 30 anos, porque houve uma discussão com segurança, uma coisa parecida assim, e ele já conseguiu na justiça uma liminar para voltar a ser sócio do clube. Mas pasmem, a situação que domina o clube hoje não queria deixá-lo nem com a liminar mais entrar no clube. Isso não existe. Isso não existe.
Houve um outro conselheiro também que foi cassado porque escreveu algumas coisas no WhatsApp. Também já conseguiu na justiça o direito a voltar. Há um outro que é de conhecimento público, que foi inclusive o criador do sócio torcedor, que depois passaram para outro, né? A autoria, que também está entrando na justiça, foi expulso, inclusive expulso como sócio do clube. Quer dizer, então, não quer dizer que quem entrou no clube agora são os donos, não, não. Amanhã eles vão sair também. Agora, são todos São Paulinos. E quando a coisa começa assim na direção do clube, por dentro do clube, isso, cedo ou tarde, chega na equipe, reflete na equipe. O São Paulo precisa encontrar a sua paz no seu próprio interior. Oposição e situação precisam conversar. Há grandes São Paulinos na oposição que fizeram o São Paulo de hoje, que hoje a situação governa. Esses São Paulinos são tão São Paulinos como quem está aí. Agora, para que revanchismo? Vai levar o quê? Ao que o revanchismo? Ao que vai levar? Né? Há outros episódios que estão mostrando que o São Paulo dentro está rachado politicamente. Gente, tem que entender. Acabou a eleição, acabou a divisão. Voltam todos a trabalhar pelo clube. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E quem não entender que é assim, está agindo mal, está sendo ditador. Não pode, dentro de um clube como São Paulo, ter ditadores, pequenos ditadores, né? As coisas têm que voltar à normalidade. Por quê? Porque é só com a união que São Paulo vai para frente. Há tempos o São Paulo vem vivendo situações de direção do clube que não são boas. O São Paulo está perdendo o poder, já disse isso, do próprio São Paulo escolher os melhores líderes. As últimas pessoas que ocuparam a presidência do São Paulo Futebol Clube têm mostrado uma falta de capacidade impressionante. Agora, isso não é privilégio nem da oposição, nem da situação. Por quê? Vamos dizer agora bem a verdade. O seu Júlio Casares e o seu Belmonte não têm culpa por isso que está acontecendo aí, do São Paulo não ganhar nada? Tem. Já é na gestão deles a contratação desses jogadores que nós vimos aí. Ah, mas esse pessoal acabou lá com Cotia. Não acabou com Cotia. Os jogadores que saíram de Cotia é que estão aí para serem vendidos. Tá certo que não estão rendendo nada na equipe principal, algum deles, mas estão aí. E todos têm que colaborar. Então o São Paulo tem que parar de brigar consigo mesmo. Tem que voltar a conversar. Tem que mostrar a São Paulinidade que o Marcelo Portugal Gouveia disse aqui. Não foi o Marcelo que me mandou isso. Não foi. Foi um grupo de conselheiros, um grupo de amigos, um grupo grande, de cerca de 90 pessoas, 80 e pouco, 90 pessoas. Então, está na hora de passar o São Paulo a limpo, passar o time de futebol e passar a diretoria do São Paulo a limpo também. Não pode, se os sócios não podem votar diretamente no presidente, os eleitos pelos sócios, representantes com o mandato dos sócios, têm que ser respeitados também.
têm que ser respeitados. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo civilizado. Tá bom, gente? Então, o São Paulo não é uma questão apenas de jogadores de futebol. É uma questão de política que vem de dentro do clube à equipe. A equipe precisa se livrar desses resquícios de Fernando Diniz, que nunca nenhum clube deixou ter mais que 5, 6 meses de gestão em um clube da Série A, na equipe principal. Por quê? Porque se deixar ele derruba a equipe para a segunda divisão. E esses jogadores ficaram mal acostumados com o Diniz, viraram dodói, e qualquer coisinha é essa encheção de saco, essa panela, não dá. Tem panela nesse CT, panela de jogadores, e precisa se acabar com isso. Agora o Júlio tem que agir, o Muricy tem que agir, vocês têm que agir, gente. Tem que aproveitar esse restinho de ano que tem aí para dar uma oportunidade para o Crespo, deixar ele ficar mais alguns jogos, ver que não dá, vai embora também, e começar de novo, colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem não significa só ficar arrumando dinheiro para pagar a conta. Tem que começar a pôr a casa em ordem com os membros da família São Paulina, com a comunidade São Paulina, com o conselho, com os dirigentes, com os jogadores. Tem que estarem todos na mesma sintonia para que a gente saia dessa crise. Saia dessa crise. Tchau, gente. Esperamos que nosso time volte a ter vontade de jogar futebol, volte a competir. E que nossos dirigentes se entendam para poderem usufruir do know-how que todos os dirigentes são paulinos, que todos os conselheiros são paulinos têm no São Paulo Futebol Clube. Tchau, gente, boa tarde.